Você sabe como surgiu a arte da pintura em tecido? Vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Às vezes praticamos a pintura, mas nem sempre sabemos onde se originou ou quem e como começou a desenvolver essa técnica, não é verdade? É muito importante para que possamos entender o processo, a história da técnica que vamos desenvolver, porque ali temos um grande estudo aplicado de várias gerações e cada dia são acrescentadas mais técnicas, produtos diferenciados. A pintura em tecido, a técnica, teve seu início na Indonésia e era permitida apenas para a nobreza. Somente as princesas e suas damas de companhia praticavam esta arte. Sabe por quê? Como se tratava de um processo longo e delicado, somente elas dispunham de tempo para praticar esta técnica, que geralmente era praticada em seda. O mais curioso é que as tintas eram pigmentos extraídos das plantas e eram processadas em casa e em segredo para que ninguém descobrisse a fórmula. Com o passar do tempo, foram se modificando as técnicas, a indústria foi chegando, trazendo novas tintas, novas fórmulas, novas possibilidades, texturas e aos poucos chegou nisso que temos hoje, uma variedade de técnicas, tintas, cores, marcas, acessórios, pincéis. Historiadores, filósofos, antropólogos tentam descobrir respostas sobre a nossa própria existência e a pintura é uma das formas que eles usam para tentar explicar o desenvolvimento das civilizações e das culturas extintas. Portanto, nós entendemos a história da humanidade através da arte. Hoje em dia, a pintura mais do que nunca é importante e valorizada por vários tipos de profissionais que usam ela como base para os seus trabalhos, como os designers, estilistas, ilustradores. A pintura ultrapassou barreiras territoriais e técnicas, se reinventou ao longo dos milhares de anos, desde a pintura rupestre até a pop art. Podemos dizer então que a importância da pintura é ela que se tornou uma maneira da humanidade se expressar e que ela influencia desde a nossa cultura até a política e a economia. A pintura acompanha o ser humano por toda a sua história. Nessa videoaula vamos aprender a receita do espessante para a tinta aquarela em tecido. Mas para que serve o espessante? O espessante serve para engrossar a tinta aquarela de tecido, para que ela não se espalhe, proporcionando uma pintura mais controlada na área em que deseja pintar. Vamos à receita? Lista de materiais: 300 ml de água filtrada, uma colher de café do pó de CMC, que pode ser encontrado em casa de confeitaria, embalagens ou bolsas, e um vidro com tampa. Vamos fazer a receita do espessante. Coloque 300 ml de água filtrada para bater no liquidificador. Uma dica: sempre coloque a água para bater, depois coloque uma colher de café do pozinho de CMC. Por quê? Para evitar de empelotar. Deixe bater em velocidade média por 3 minutos. A mistura fica parecida com uma gelatina incolor. Para desfazer as bolhas e a mistura ficar mais homogênea, lisinha, deixe descansar por 1 hora. Essa mistura pode ser guardada em um vidro com tampa por 15 dias na geladeira. Vou fazer uma demonstração rápida como usamos essa mistura do espessante, mas a aula prática será no próximo vídeo.
Vejam o vídeo até o final e tem uma lista dos materiais que vamos utilizar para a pintura da aquarela em tecido na próxima videoaula. Por favor, deixe seus comentários, espero por vocês e um abraço! Essa lista de materiais que eu vou passar agora, nós vamos utilizar da aula 14 até a aula 19, porque a tinta aquarela silk de tecido, ela rende muito. Na aula de hoje vamos usar pincéis redondos e macios nos tamanhos 2, 6 e 10. Esse kit da foto é muito bom. Vamos utilizar o CMC batido, que é o espessante, que fizemos na aula anterior. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link na descrição. Um retalho de 25 a 30 centímetros de chifon ou musseline branco. Um pote com água para limpar os pincéis, um lápis preto para riscar o desenho, flanela ou retalho para limpar os pincéis, copinhos de café ou potinhos para misturar as tintas e palitos de sorvete para misturar as tintas. As tintas da aquarela silk, vamos utilizar a preta, vermelha, amarela e azul. Não se preocupe com as outras cores que eu vou ensinar como fazer as misturas a partir dessas três cores, a vermelha, amarela e azul. Vamos fazer outras tonalidades nas próximas aulas. Uma tinta para tecido acrylex branca. Uma colher de sal grosso para fazer um efeito que fica muito legal. Um bastidor de 20 centímetros, redondo, de plástico ou madeira. O desenho que está na descrição. Recorte o tecido de chifão e musseline um pouco maior que o bastidor, para que você tenha um espaço para esticar ele. Vamos começar? Estique o tecido de chifão musseline no bastidor. Coloque o desenho por baixo. Copie com um lápis preto somente a flor, não precisa copiar as letras. Pegue um copinho de café ou um potinho e coloque um pouco do CMC batido, o espessante, que aprendemos na aula anterior. Coloque de 5 a 6 gotas da tinta preta no copinho, junto com o espessante, com esse CMC batido.
Com um palito de sorvete, uma pazinha, um mexedor, misture bem. Vai ficar num cinza bem clarinho, quase transparente. Mas é isso mesmo. Agora, você pega o pincel número 6 e faça um contorno somente fora da flor. Um contorno próximo da flor, mas sem deixar o CMC penetrar no desenho. Só sombreando mesmo, conforme o vídeo. Nesse mesmo copinho que você preparou o CMC com um pouquinho de tinta preta, acrescente mais algumas gotas de tinta preta. E agora você olha o desenho e faça sombras em cima daquela sombra que você fez, só alguns pontos mais escuros conforme o desenho. Deixe secar um pouco. Agora com o pincel número 10, molhe ele, não precisa encharcar, molhe, tira um pouquinho do excesso da água no copinho mesmo. E vai umedecendo para fora do contorno, até quase no final do bastidor. Pode umedecer, mas não muito. Pegue outro potinho ou copinho de café, coloque somente a tinta preta, sem mistura de água, sem o CMC. Com o pincel número 10 ou 8, você passa sobre a área que você umedeceu. Pegue somente um pouco da tinta preta e vai passando com cuidado, fazendo manchas mais escuras sobre a área que você umedeceu. Agora vamos fazer um efeito com sal grosso. Pegue algumas pedrinhas de sal grosso com a tinta ainda úmida e coloque em alguns pontos aonde está a tinta, a sombra. Veja o vídeo. Espere secar bem. Pegue um pouquinho da tinta amarela, misture com um pouquinho só de água. Com o pincel você vai pintar o miolo da flor, sem deixar chegar próximo da margem. Porque está sem o espessante e como ela está misturada com água, ela vai se espalhar. Então, pinte mais ou menos de 1 centímetro para dentro, do canto da flor para o centro, entendeu? Deixe secar um pouco. Pegue a tinta amarela, sem mistura, sem água, e a tinta vermelha, um pouquinho só de tinta vermelha sobre o amarelo, algumas gotinhas, e pinte conforme o vídeo. Em um outro copinho, coloque um pouquinho só do amarelo e algumas gotinhas da tinta azul. Vamos fazer a cor verde para pintar o miolo da flor. Pode estar úmido, não tem problema, para dar um efeito bem legal. A tinta fica meio manchadinha. Deixe secar bem. Agora você pega a tinta de tecido branca, sem misturar água, sem misturar nada. Pega o pincel número 2 e faça o contorno. Não precisa ser um contorno certinho da flor, pode ser irregular para ficar uma textura legal. Depois pegue aquela tinta verde que você fez. Se quiser escurecê-la um pouquinho mais, coloque um pouquinho mais de azul e faça esses detalhes em verde no miolo da flor. Sabe aquela tinta que você misturou o amarelo com vermelho? Então, pode colocar mais umas gotinhas de vermelho e faça esses detalhes do miolo. Deixe secar bem. Olha que legal, o efeito do sal grosso e a pintura fora da flor ficou parecendo marmorizado. Veja nessas imagens sugestões do que você pode fazer com essas pinturas.